O Renan Calheiros acabou de tuitar, há 1 minuto, ele botou assim: o rei Arthur está nu. Né? Então são as anotações aqui dos pagamentos para o rei Arthur. Ele está falando do Arthur Lira, né? Então tem aí uma vingança alagoana. E, aliás, a influência de Alagoas na história política brasileira é gigantesca, né? Olha, vou só deixar uma coisa clara aqui, Léo. Eu adoro o estado da Alagoas, vou para lá muitas vezes de férias, porque tem gente aqui que está achando que eu estou falando mal porque assim, não é falando mal de Alagoas, mas é Deodoro, Floriano, Collor, Renan, Lira, é muito político alagoano importante aí. Diga, Alex. Mas tem também grandes escritores, como Graciliano Ramos e tal, tem Cacá Diegues. Bom, enfim, não é, todos os estados têm gente boa, gente ruim, isso aí não. Né? Mas é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, quem conhece bem o Lira é o Renan. Quem conhece bem o Renan é o Lira, porque eles estão ali, né? Nas disputas locais. Não que não sejam verdadeiras, não estou dizendo que o Renan inventa, não, o Renan apenas distribui. Os malfeitos são do Lira. Né? Será que o Lira é o Collor amanhã? Pode ser. Não, porque ele não chegou à presidência, né? Mas... não vou passar por isso. O STF encontra anotações de pagamentos que podem incriminar Arthur Lira. Manda ao STF o caso do kit robótica. A gente está aí numa crescente do desgaste do Lira, né? Eu cheguei a escrever 2 textos para o 247 falando desses problemas, né, do Lira. E nessa reportagem, né, do jornalista Breno Pires, da revista Piauí, o nome do Lira e de familiares dele é citado em várias anotações de despesas, né? Um caderno do motorista, um caderno caixa do motorista de Lira, o Wanderson de Jesus. A polícia descobriu datas de repasses feitos e seus destinatários. No cruzamento de dados, essas anotações apontam mesmo para o Lira, né? Cerca de R$500 mil, pega acho que os meses de março e abril, né? Cara, né, o Lira tem alma mesmo de baixo clero, de provincianismo. As despesas todas anotadas, você tem noção, né, da coisa provinciana dele, né, miudezas. E essas anotações são um verdadeiro sincericídio. Para mim, essa sucessão de denúncias e escândalos atrelados ao Lira, tornados públicos agora e aos poucos, né, vem tudo em conta-gotas, vai desgastando ainda mais o poder do Lira na Câmara e na política, né? Lembra daquele ditado, Léo? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, é mais ou menos isso que está ocorrendo com o Lira. Nos últimos 5 dias, a gente teve aí a entrevista da ex-mulher dele à agência pública denunciando violência sexual. E ontem, a matéria da Piauí e a do Estadão sobre o nepotismo de Lira, que emprega 10 parentes em estatal bilionária. Ou seja, é aquela política que ele trouxe das Alagoas para Brasília, né? E vamos ver o que vai acontecer, porque ele começou o ano agindo como se ainda estivesse numa relação com um executivo comandado pelo Bolsonaro. E a relação é outra agora. O Lula não é de entregar o orçamento e a administração do país para o presidente da Câmara. E nesse confronto, o Lula percebeu que era necessário conversar diretamente com as lideranças dos partidos, né? Porque o que o Lira fez nesse período todo? Ele estabeleceu uma relação com o Bolsonaro, passou a ser o nome intermediário entre as demandas do Centrão para o Bolsonaro e se fortaleceu com isso. Agora, a imagem dele está extremamente deteriorada, né? Se você fizer um levantamento das pessoas mais criticadas hoje nas redes sociais, você vai encontrar o nome do Lira e do Campos Neto. São os dois que as pessoas mais falam mal, ou seja, a imagem dele está num desgaste constante. E o presidente Lula está na dele, porque ele não tem nada a ver com isso. Essas investigações vêm ocorrendo já desde o ano passado pela Polícia Federal e eclodiu agora, né? E em conta-gotas a gente vai descobrindo uma rede de malfeitos do Lira e fica aí a pergunta, o que vai acontecer? Porque ele está acuado. São muitos esquemas, né? Esquema na CBTU, que é essa estatal, onde ele emprega toda a parentela, 10 parentes, esquema no orçamento secreto, e ele vive de esquemões, inclusive com a Faria Lima, com o mercado financeiro, né? Porque ele entrega essa agenda neoliberal. Tem um aspecto jurídico, policial, de corrupção, que evidentemente, de uma maneira ou outra, assim, chega no Lira, está ali, vamos ver até onde ele vai. Mas esse noticiário ele é importante do ponto de vista político. Por quê? Porque ele tira, ele enfraquece o poder daquele cidadão que estava se apresentando e se comportando e parecia em condições de tutelar o governo Lula,
de dar a última palavra, de definir tudo isso, de dizer, olha, eu tenho poder aqui, eu sem o meu aval esse governo não aprova nada. Essa mensagem estava, assim, vamos dizer assim, permanentemente na política brasileira e significava uma afronta ao eleitorado que votou no Lula e, claro, uma afronta ao próprio governo constituído e uma ameaça aos projetos políticos de recuperação do país. É o seguinte, ele tem que cuidar agora da sobrevivência. Portanto, a primeira reação é não atrapalhar aqueles que estão por perto. Eu vou compartilhar com vocês aqui só a análise da Helena Chagas, em que ela fala assim, olha, interessante o comentário dela. Ela fala, olha, pode até não acontecer nada com Arthur Lira a curto prazo do ponto de vista judicial ou político, isso que o Alex estava falando. Mas as notícias dos últimos dias com acusações pesadas da ex-mulher e o nome dele nos papéis da investigação da PF sobre os kits formam um conjunto da obra muito desgastante. Não acredito que alguém do alto escalão do governo esteja envolvido nos vazamentos. Mas, como sabemos, Lira tem muitos inimigos. Alguns deles com boas relações na PF.